noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Você está feliz? Temos que estar feliz, né? Nós estamos aqui, na casa do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que nos criou, que nos formou. E eu quero dizer para você que eu sou apaixonada por esse Jesus, de todo o meu coração. Sou apaixonada por esse Deus que deu a vida por mim, que me ama, que me sustenta, que dirige a minha vida todos os dias, e que eu sou totalmente dependente dele, e que ele é tudo na minha vida. Ele é tudo, esse Deus foi a melhor coisa que um dia ele me escolheu, né? Como diz lá em João, não foi vós, mas eu vos escolhi, e um dia ele me escolheu. Então eu sou grata por esse Deus, e eu amo ele de todo o meu coração, amém? E eu gostaria que você nessa noite abrisse o seu coração, deixasse que a palavra do Senhor penetrasse dentro dela. Alguns dias o Senhor já vem me dando essa palavra para mim, e eu gostaria de compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor tem falado no meu coração, amém? Está lá em Jeremias 18, é uma passagem que todo mundo conhece, Jeremias 18, a partir do versículo 1, que diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Amém? Então essa palavra ela tem falado muito ao meu coração, que quando nós começamos um relacionamento íntimo com Jesus, essa palavra ela vem a nos tornar uma nova criatura. Aqui a palavra de Deus fala sobre um vaso nas mãos do oleiro. Deixa eu ler aqui, eu quero compartilhar essa palavra. Vou pegar aqui que é mais fácil. 2 Coríntios 5, 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, na minha está criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos nova criatura quando nós estamos em Cristo. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador nas nossas vidas, nós passamos a ser uma nova criatura. O oleiro, todo mundo sabe que o oleiro é o Senhor. Nós somos o vaso, o barro. E muitas vezes o Senhor precisa nos quebrar. O Senhor precisa tratar conosco. O Senhor precisa nos moldar como Ele precisa. Precisamos ser transformados da maneira que Ele precisa nos transformar. E muitas vezes nós precisamos descer na casa do oleiro. Precisamos chegar na presença do Senhor. E quando nós chegamos na presença do Senhor, nos entregamos totalmente a Ele. Ele tem como é a palavra? Ele tem liberdade para começar a agir na nossa vida. Mas para isso nós precisamos abrir o nosso coração e aceitar a Ele como nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Então nós sabemos que o vaso, ele representa nós, mas o oleiro é o Pai. E o oleiro, Jesus, Ele deseja que nós sejamos vasos valorosos nas suas mãos, vasos preciosos nas suas mãos. Mas muitas vezes nós precisamos ser quebrados, para que Ele venha nos ajustar.
Todo mundo sabe assim como se faz um vaso, né? Eu nunca vi pessoalmente, mas quando a gente pesquisa, né, uma roda, pode ser uma roda de madeira ou uma roda de ferro, e ali se coloca o barro, uma argila, um barro tratado. E a gente vê ali as mãos daquela pessoa, com aquele barro, aquela roda, ela começa a girar. E aquela pessoa, então, ela começa a dar um formato naquele barro que está ali naquela roda. E aí, aquele barro, então, quando aquela roda começa a girar, ele começa, então, a dar forma para aquela peça. Onde a gente vê que são vasos bonitos, peças valorosas, peças preciosas, que se custam muito. E nós somos assim nas mãos do Senhor. Ele começa, então, a colocar a nossa vida naquela roda, e Ele começa, então, a nos moldar, como Ele quer, como Ele deseja. E nós, muitas vezes, precisamos ser moldados pelo oleiro. Precisamos ser transformados pelo oleiro. Muitas vezes, o oleiro precisa mudar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir. Por quê? Para que nós possamos ser uma nova criatura, como diz lá em 2 Coríntios que eu li. Para sermos totalmente diferente. O Senhor, nós estamos aqui nessa terra para fazer a diferença. A palavra de Deus fala assim que nós somos a luz do mundo. E para que nós sejamos luz do mundo, nós temos que fazer a diferença. Nós não podemos nos aliar ao mundo, mas sermos diferentes ao mundo. Uma pregação para trás, eu não me lembro quando eu não lembro essa pregação que eu falei, mas quando eu falei assim, que quando nós descemos ao batismo, quando a gente dá aquele mergulho lá no fundo, e quando a gente volta, o velho homem, ele fica lá embaixo. E quem sobe é a nova criatura. Então, a partir do momento que você morre para o mundo, ele não pode mais fazer parte da sua vida. Sequer renúncias, sequer nós abrirmos mãos daquilo que vai nos impedir de crescer em Deus. E nós estamos aqui nessa terra para crescer em Cristo. Nós estamos aqui para fazer a diferença nele, e é por ele. Romanos diz que são por ele, para ele são todas as coisas. Então nós estamos aqui para fazer a diferença em Cristo. Então muitas vezes nós precisamos descer na casa do oleiro. E ele fala assim, então o Senhor dirigiu-me a palavra, ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Nós somos vasos valorosos nas mãos do Senhor. Somos escolhidos dele. Ele nos criou, ele nos escolheu, ele nos formou. E o Senhor quer que nós crescemos cada dia mais na sua presença. Ele deseja que nós busquemos um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Deus deseja crescimento espiritual sobre nós. O Pai, Ele anseia por nós, mas Ele anseia que nós nos entregamos a Ele de todo o nosso coração. Quando a gente está no secreto, que nós nos rendemos a Ele de todo o nosso ser sem reserva. E para isso nós precisamos abrir mão daquilo que nos tira da presença de Deus. Muitas vezes nós precisamos renunciar pecado, renunciar aquilo que entristece a Deus. Essa semana eu vi uma pequena pregação de uma moça falando dos pecados de estimação. Quantos nós estamos dentro da igreja e que temos pecadinhos de estimação? E tão difícil, ela fala assim, abrir mão dos pecados de estimação. E as pessoas acham que aquilo não é nada, mas aquilo separa você de Deus. Separa de você viver a plenitude de Cristo na tua vida. Aquilo separa de você viver as bem-aventuranças que Deus tem para você. Aquilo separa você de viver as promessas que Deus tem para você. E muitas vezes nós deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós pelos pecados de estimação.
E faz tempo que eu não ouvia falar nisso, dos pecados de estimação. Aí depois eu fiquei pensando assim, realmente, será que eu também não tenho algum pecado de estimação? Eu posso ter. Às vezes eu não me dei conta ainda. Muitas vezes nós temos pecado de estimação. Às vezes são coisas bobas, que às vezes a gente fala assim, mas aquilo, às vezes aquelas pequenas coisas, nos impede de estarmos mais próximos a Deus. Nos impede de crescer nele, de vivermos nele. E de vivermos experiências que o Senhor tem para nós. Então precisamos estar mais próximo com Cristo. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, igreja. Estava conversando com a Simone sobre a seca que nós estamos passando. E essa semana eu falei com o meu esposo, Deus não tem filhos prediletos, Deus não tem disso. E eu ainda disse para o meu esposo assim, nós passamos por situações, por outras pessoas, Deus não vai nos isentar disso. E nós fazemos parte disso. Talvez a gente está vendo uma humanidade tão ruim, uma humanidade sem amor. Então essa semana uma pessoa, assim, a gente estava conversando, e ela falou assim, que nunca viu, no tempo de hoje, uma humanidade sem amor. E nós acabamos sendo atingidos por uma atmosfera que nós não estamos envolvidos, mas nos atinge. Então Deus não tem filhos prediletos. Mas nós somos servos do Senhor. Somos servos do Senhor. Ele poderia ter misericórdia de nós? Poderia ter misericórdia de nós. Por que nós estamos padecendo por uma seca tão terrível? Umas queimadas, você não consegue respirar. A casa suja. A gente está vivendo, acaba com o nosso organismo. A gente acaba perdendo um pouco da imunidade. E mesmo assim, as pessoas não param para pensar que de repente Deus está lá falando, acorda, acorda, eu estou aqui. Vocês precisam me buscar, vocês precisam renunciar para estar mais na minha presença. Igreja, renunciar a coisas é difícil, né? É difícil. Eu falo porque eu vou falar igual o pastor Ju, né? Eu preciso renunciar a Coca-Cola, né? Meu esposo está bravo comigo. Difícil renunciar, né? Ele fica bravo, eu falo assim, você não vai buscar, eu vou. Eu não vou, é claro. Mas ele acaba buscando, porque é uma renúncia, é difícil, porque é gostoso, geladinho, né? Eu estou lutando, eu preciso renunciar. É difícil as renúncias. Aquilo que te favorece a tua carne é bom. Mas muitas vezes precisamos renunciar aquilo que parece que é bom para nós. A Coca-Cola não é bom para mim, para ninguém. E às vezes eu penso que, por que eu vou renunciar, né? Vou tomar mais hoje, mas amanhã eu já não vou tomar. E aí você vai empurrando. Chega amanhã, você toma de novo. Aí chega depois, não é assim? Precisamos renunciar aquilo que faz mal para nós. E o que nos faz mal para nós, igreja? Pecado. O que faz mal para nós? Nos afastarmos da presença de Deus. Igreja, eu quero dizer para você assim que, sem a presença, nós não somos nada. O que nos mantém de pé é a presença de Deus. É a presença de Deus. Como que nós vamos ficar em pé, seguros, se nós não tivermos a presença em nós? E eu vou ler uma frase que eu acho que todo mundo já conhece, é uma frase assim que eu anotei em vários lugares assim das minhas coisas, que diz assim: tudo começa em estar em Cristo. E para estar em Cristo, o ponto número 1 é ser gerado nele. Você é gerado nele? Tudo começa em estar em Cristo. E o ponto número 1 é ser gerado nele. Se nós não formos gerados em Cristo, nós não somos nada. Somos apenas um vaso de barro, jogado naquela roda, sem forma e vazia.
Somos apenas um punhado de barro jogado naquela roda, sem reconhecimento, vazios, sem uma transformação, sem um renovo, ocos, simplesmente somos ocos. Mas a partir do momento que nós nos entregamos a esse Deus, começamos a nos libertar daquilo que nos impede de estarmos mais nele, de conhecer ele. A nossa vida, ela começa a ter um formato. Deus começa a dar um formato novo para nós. Deus começa a nos moldar totalmente diferente. Deus começa então a dirigir a nossa vida totalmente diferente. Deus começa então a abrir caminhos diferentes. Mas para isso nós precisamos fazer renúncias. Aquilo que nos impede de chegar nele. O que tem te impedido de você chegar nele? Qual o pecado de estimação que tem te segurado? Que tem te impedido de você crescer? De você crescer nele, de conhecer ele, viver nele e viver em Cristo. A palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, igreja, é Jesus. Se você conhece Jesus, você é liberto. Não tem como, se nós conhecermos verdadeiramente Jesus Cristo e não sermos libertos. Eu não sei talvez o que você precisa ser liberto, mas se você conhece verdadeiramente Jesus, se você tem Ele totalmente dentro do teu coração, se você reconhece Ele como teu único e suficiente Salvador Jesus Cristo, não tem como você não ser liberto de nada. Não tem como, a não ser que você não queira ser liberto. A não ser que você não queira ser salvo. A salvação é tudo que nós temos, igreja. É tudo, nós temos que se apegar a isso. Porque se nós não tivermos plena convicção da nossa salvação, a hora que chegar o dia mau, nós não vamos ter estrutura, e nós não vamos ter força para vencer o dia mau. E nós já estamos experimentando um pouco do dia mau. E nós só vamos conseguir vencer o dia mau se nós estivermos firmados na videira verdadeira que é Jesus. A rocha inabalável é Jesus Cristo. E eu gostaria que você colocasse isso dentro do teu coração. Jesus é a nossa rocha. Jesus é o nosso Deus. O pão da vida, a água que flui do trono de Deus, que nos sustenta, que nos mata a nossa sede, é Jesus Cristo. Ele é a fonte de água, e essa água tem que jorrar dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, na nossa mente. E quando essa água, você dá liberdade para que ela flua dentro de você, não tem como nós não vivermos uma nova história em Cristo. Nós só não vivemos uma nova história em Cristo, porque nós mesmos impedimos dele entrar em nós. Precisamos viver verdadeiramente a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, viva a palavra de Deus na sua vida. É ela que nos mantém, ela é a bússola que dirige nós. A palavra de Deus é a oração. Eu sempre falo aqui, são um só, é uma unidade, porque sem a oração nós não somos nada, e sem a palavra nós não somos nada, porque é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos sustenta, e a oração nos faz chegar ao trono da graça de Deus. Nós temos que chegar, nós temos que acordar, nós precisamos despertar, igreja. E Deus quer isso, um vaso novo. Deus quer nos fazer novo. Deus quer nos dar uma história nova para nós. Para vivermos uma história nova em Cristo, precisamos viver Cristo verdadeiramente em nós. Ele tem que fazer a diferença em nós. Precisamos ser libertos daquilo que nos impede de estar nele. Precisamos viver Cristo. A cruz, eu sempre falo porque eu amo essa mensagem. A cruz para mim tem um significado profundo. A cruz para mim não é porque Jesus foi lá e ficou no meio de dois ladrões, e porque não, a cruz para minha vida, ela tem um significado muito profundo.
Porque aquela cruz é o peso dos meus pecados. Aquela cruz é o peso da minha salvação que Jesus carregou. Aqueles açoites foi pela minha vida. Aquela coroa fincada, aquele sangue escorrendo, aquela dor que ele passou, era para eu estar naquele lugar. Aqueles pregos, 3 pregos, era para eu estar com aqueles pregos nas minhas mãos. Você já imaginou a dor que Jesus passou por você? Você já parou para pensar? Um prego, a gente quando corta a mão, machuca a dor. Esses dias no escritório, porque papel corta mais do que faca, sem querer o papel e ardeu e cortou, sangrou. Eu falei, meu Deus, passamos álcool, as meninas, passa álcool, sangrou, ardeu. Um papel que cortou um risquinho. Você imaginou a dor daqueles pregos? Jesus sofrendo por você? A cruz para mim tem esse significado. Uma dor, um sofrimento que não tem preço pela minha vida. Era eu que tinha que estar lá, mas ele passou por mim, para que eu tivesse uma vida em abundância, para que eu tivesse salvação, para que eu fosse curado de todos os meus males, enfermidades, para que os meus pecados fossem perdoados. O véu se rasgou. E aí hoje nós temos livre acesso ao Pai, porque Ele foi lá e se doou por mim e por você. Então a cruz, igreja, não é um símbolo que nós falamos, não. A cruz, ela tem um significado, ela tem um peso grande. E é isso que nós precisamos colocar em nós, o peso dessa cruz. O peso do amor de Deus por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Ele deu o seu único filho. E ele foi. Quando ele está lá, já no último, no Getsemane, ele fala, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele sabia que esse cálice não ia ser passado. Porque ele sabia que ele veio nesse mundo com um objetivo para nos salvar. Ele sabia que ele, daquele momento, ele estaria indo para a cruz. E ele sabia que ele não tinha como escapar. Porque o Pai já tinha um plano perfeito para que ele estivesse nessa terra e fosse naquela cruz por mim e por você. Esse é o nosso Jesus. Um Jesus que transforma. Um Jesus que muda situações. Um Jesus que abre porta, mas ele também fecha a porta. Um Deus que fala sim, mas ele também é um Deus que fala não. E ele é Deus. E ele sempre será Deus, falando sim ou não, nos dando alegria ou não, mas ele é o nosso Deus, é o nosso Pai. E é isso que nós temos que nos apegar em Cristo, sermos um vaso totalmente novo nas suas mãos, um vaso para fazer a diferença nessa terra, um vaso que Deus pode nos usar para transformar vidas lá fora, ganhar almas para Ele. Que quando as pessoas olharem para nós, ver o brilho de Cristo em nós, ver Jesus em nós, e as pessoas podem ver a diferença em nós, porque nós temos o brilho de Jesus em nós. Quantas pessoas ganham almas através do seu testemunho, através da sua vida, porque as pessoas veem o brilho de Jesus nelas, e isso faz diferença em nós que somos servos do Senhor. Que possamos ser vasos valorosos nas mãos do Senhor. Se aquilo que tem te impedido de você estar na presença do Senhor, renuncie. Vale a pena a renúncia. Muitas vezes é dolorosa, a renúncia dói. Porque aquilo que nos dá prazer dói. Aquilo que nos faz bem dói. Mas renuncie aquilo que talvez não está te fazendo bem, aquilo que talvez está te impedindo de você estar na presença de Deus, aquilo que talvez está te impedindo de você crescer mais nele, viver Ele. Precisamos viver Jesus todos os dias da nossa vida, a depender dele todos os dias da nossa vida. Nós, igreja, não somos nada sem o Senhor. Não somos nada. Não somos. Às vezes a gente fala assim, que eu faço o que eu quero, né? Quem manda na minha vida sou eu, né? Mas a gente não faz o que a gente quer. E a gente também não manda na nossa vida. A gente manda e faz o que quer até onde Deus permite.
Mas quando Ele fala não, quem dirige a tua vida, quem governa você sou eu. Então deixa Jesus governar a sua vida. Deixa Ele fazer parte de você. Tenha comunhão com Ele, cresça nele. Procura conhecer Ele. Procura ter secretos com o Pai. Se entrega no teu secreto com o Senhor. Aquilo que talvez você não consegue, às vezes abrir mão, fala: Senhor, humanamente eu não consigo, mas eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua graça. E se isso tem me impedido de crescer em ti, então me ajuda a sair disso. Eu quero que você saiba, igreja, que nós servimos um Deus de amor, um Deus maravilhoso, o nosso Pai. E Ele cuida de nós com um amor tremendo. Ele segura nas nossas mãos todos os dias. E o que um pai mais deseja é que nós estejamos aos seus pés, que nós estejamos na sua presença, que nós o buscamos mais e mais e mais. É isso que o Pai quer. Ele é um Deus de amor. As misericórdias do Senhor são grandes, são eternas. E nós conhecemos a bondade do Senhor. O salmista diz: certamente que a tua bondade me seguirá todos os dias da minha vida. A bondade do Senhor, ela nos segue, porque Deus é bom, Ele é misericordioso, Ele é justiça. Ele é justiça. E quando Ele tem que fazer justiça, Ele também faz. Ele pleiteia a nossa causa. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele luta por nós. O Pai, Ele guerreia em favor de nós. As circunstâncias, de repente, que nós estamos passando, nós temos um Deus que luta por nós, pelas nossas guerras. O Senhor luta pelas nossas guerras. Mas nós também precisamos estar aos seus pés. E também lutar pelas nossas guerras. Aquilo que nós conseguimos fazer no nosso alcance, nós fazemos. Mas aquilo que passar do nosso limite, nós sabemos que o Senhor guerreia por nós. Esse é o Deus que nós servimos, igreja. E essa é a palavra que eu quero deixar para você. Seja um vaso, isso é para mim também. Seja um vaso na mão do oleiro. Fala: Senhor, me transforma. Senhor, me muda, molda a minha vida, estrutura o meu ser, governa a minha mente, os meus pensamentos, dirige os meus caminhos. Que o Senhor seja lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, cada minuto, segundo, enquanto eu viver. Que eu não venha desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que o Senhor seja somente o meu alvo, o foco da minha vida. Faça isso, ore a Deus, busque ao Senhor. Nós servimos um Pai que nos ama, igreja. Jesus nos ama incondicionalmente. Ele nos ama. Ele cuida de cada um de nós. Então, pensa ao Senhor que você deseja ser um vaso novo nas mãos dEle. Fala: Senhor, aquilo que o Senhor precisa me quebrar, então me quebra. Me faça de novo, mas me faça perfeito. Porque quando o Senhor nos quebra, e Ele nos transforma, e Ele nos muda, Ele faz perfeito. Porque o Senhor, Ele não faz nada pelo começo, Ele faz tudo por inteiro. O Senhor, quando Ele começa e acaba. Ele só não começa e deixa, não. Com Deus não existe isso. Ele nos transforma totalmente. Ele nos muda totalmente. Fala, se você precisa que Deus mude o seu caráter, fala: Senhor, muda o meu caráter. Transforma o meu caráter. Se você precisa de uma transformação de mente, fala: Senhor, transforma a minha mente. Se você precisa que seu coração seja transformado, fala: Senhor, transforma o meu coração. Tira esse coração de pedra e coloca em mim um coração mais aquebrantado. Que eu possa estar sensível quando ouvir a Tua palavra. Eu possa ter essa sensibilidade em mim. Que os meus ouvidos venham estar sensíveis a ouvir a Tua voz. Que eu possa estar sensível a sentir a Tua presença. É isso que nós precisamos, igreja. Sermos sensíveis a Ele. Porque o Pai, Ele é sensível quando você ora e busca Ele. A palavra de Deus fala assim, que os ouvidos dele estão atentos a nos ouvir. Os seus olhos estão abertos a nos olhar. O Pai nos olha, o Pai fica sensível a ouvir o teu clamor, a tua oração. E que nessa noite, você possa se render aos pés do Senhor.
Que você e eu também faço parte disso. Que possamos ser transformados pela misericórdia dEle, pela bondade dEle. Não deixa que nada te tire da presença do Senhor. Não permita que nada te impeça de você crescer nele, de você ter experiências com Ele, de você experimentar quem é esse Deus que você serve. Muitas pessoas não conseguem imaginar a grandeza do Senhor, porque não tem experiência com Ele. E quando você não tem experiência com algo, você não tem como você conhecer. Agora, quando você começa a ter experiência, você viver, você sabe quem é que está com você. E o Senhor deseja isso de nós, que nós sejamos experiência com Ele. Então eu queria deixar essa palavra com você nessa noite, que nós possamos viver verdadeiramente o Senhor, fazer a vontade dEle, não a nossa, fazer o querer dEle, não o nosso querer, mas que nós possamos ser a imagem e a semelhança do Senhor, como diz em Gênesis. Deus nos fez do barro, como diz aqui essa palavra que eu li, nós somos feitos também do barro, nós somos barros. O Senhor formou o homem do barro, formou Adão do barro, nós somos feitos de barro. Quem nos criou foi o Senhor, quem nos projetou foi o Senhor. Então, que nós possamos fazer a vontade de Deus, sermos uma nova criatura nele, vivermos aquilo que Ele tem para nós. Não deixa de viver as promessas que o Senhor tem para a sua vida. Não negocie as promessas que Deus tem para você. Não negocie tudo de bom que Deus tem para te dar. Não negocie aquilo que vai tirar e deixar de você viver isso com Deus. Que nessa noite nós possamos ser vasos valorosos na mão do oleiro. Que eu e você possamos viver coisas inexplicáveis na presença do Senhor. Que possamos ver os céus abertos neste lugar e também na nossa vida. Que possamos ver o sobrenatural do Senhor em nós. Que possamos experimentar a bondade do Senhor todos os dias da nossa vida. Amém, igreja? Que essa palavra possa estar dentro do seu coração. Medita nela na hora que você chegar na sua casa. Deixa o Senhor falar com você verdadeiramente. Deixa Ele usar você, que nós somos apenas um canal da mão dEle. Amém? Amém, Jesus. Se coloque de pé, irmãos. Um dos maiores privilégios de ser vaso é ter as digitais de Cristo em nós. Nós temos as marcas das mãos do Senhor gravadas nas nossas vidas, quando a gente se permite ser moldado. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Pai, porque ela nunca volta vazia. Que ela possa encontrar no nosso coração uma terra fértil, que ela possa frutificar, ó Deus, que ela possa dar frutos em nós. Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos entender a bondade do Senhor para nós, os benefícios em sermos vasos, Pai. Nos molda até chegarmos ao formato que o Senhor deseja para cada um de nós, Senhor. Nos guarda, nos leva em paz, nos dê um resto de semana abençoado e que nós possamos desfrutar do Teu amor e da Tua bondade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, leva o Teu povo em paz, Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vão em paz, um resto de semana abençoado, amém?